Parece que eu acabei. Nós estamos iniciando a série dos nossos sermões. Neste ano, a Igreja Batista aqui em Jacareí, congregação da IBAGE, está aprendendo sobre o tema Quando eu lanço a mão no arado. Então, o Senhor tem nos ajudado a perceber o que é pôr a mão no arado. E para o mês de setembro, os servos do Senhor, através da sua palavra, estarão ministrando que, quando eu lanço a mão no arado, eu anuncio as suas obras. Não há como pôr mão no arado sem anúncio das obras divinas. Deus já fez alguma coisa na sua vida? Deus já fez algo por você e para você? Então é essas obras que você vai anunciar. Às vezes, muitas das vezes, nós queremos falar das obras que Deus tem feito com os antepassados. Nós nos empolgamos e o nosso coração se alegra em dizer do quanto Deus usou o rei Davi, do quanto Deus foi precioso com Moisés, o quanto Deus usou Elias na oração. E não há nenhum problema nisso, porque essa é a verdade, essas são as obras do Senhor para nós. Mas o que importa nesta noite, este sermão desta noite, a resposta a este sermão será: e o que Deus quer me usar? Quais são as obras de Deus para mim? Onde as minhas mãos serão levadas pelo poder do Deus Todo-Poderoso? Deus conta com pessoas comuns. É o trabalho ordinário, ordeiro do servo do Senhor que faz a obra. A disseminação do Evangelho não é feita tão somente por grandes homens de Deus, embora eles tenham a sua relevância e importância, mas a disseminação do Evangelho é feito pelas Marias, Joões, Wandersons, Carlos, que talvez as pessoas não conhecerão, mas que estarão fazendo o seu trabalho ordinário no sentido mais puro desta palavra, de que cotidianamente levantaremos na nossa manhã e agradeceremos a Deus pelas vitórias. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor, e quando encontramos com outro comum, outro que talvez não tenha tão grande fama, é estes que o Senhor quer salvar. O Senhor se importa sim com as grandes personalidades do mundo. O Senhor se importa sim com os reis da terra. Mas a aliança de Deus é para todos. Por isso ele disse, usando um dos maiores profetas, chamado Isaías, e ele dá uma profecia para Isaías dizendo assim: vinde, comei e bebei sem preço. Não há nada que você possa fazer para impressionar o Deus Todo-Poderoso. Não há um perfume que utilizemos que traga mais sensação de agrado a Deus. Não há uma atitude. Mas pelo outro lado também, não há nada que a gente não faça de tão ruim que Deus não saiba. E para estas coisas, Ele quer perdoar os nossos pecados. Eu quero contar nesta noite, não com homens e mulheres preciosos, servos de Deus, santos, de uma santidade inatingível, e falar essas coisas talvez não seja a melhor maneira de começar o sermão, mas eu quero falar sim com você, homem miserável, pecador, que erra diariamente, que tenta acertar, mas cai, porque é este que precisa de salvação. Eu quero falar com mulheres que, por mais que se espelhem na mulher virtuosa da Bíblia, acabam não mostrando virtude nas suas ações cotidianas. É essas que o Senhor deseja para si,
porque Ele não veio para santos e sãos, mas para doentes pecadores. Por isso, quando eu, como servo do Senhor, ponho a minha mão no arado, eu entendo que eu tenho que falar das obras dele, e a maior obra que Deus pode fazer na vida de um pecador, é transformar a sua mente, o seu coração, é colocar em nós o desejo de sairmos da mesmice, de sairmos da condição baixa, de não sermos nivelados por aqueles que não conhecem o Senhor, mas alcançarmos o coração de Jesus. Sermos semelhantes a Ele, não é tarefa fácil, envolve oração, envolve esforço, trabalho, leitura. Como é difícil, irmãos, dedicar-se à leitura bíblica nos tempos atuais. Nós temos um novo senhorio de nossas vidas, e Ele apita toda hora, e Ele acende feixes de luz na sua face, e Ele sempre quer te levar, não para o aplicativo da Bíblia, até no aplicativo da Bíblia tem algo para te levar para outro lugar. Lendo a Bíblia esses dias, tinha cupom de desconto na lanchonete, aí o gordinho já quer, para a Bíblia, vamos pegar o cupom. É assim, existe uma batalha homérica que nós não podemos ignorar. Por isso, nós seremos levados no sermão desta noite sobre o reconhecimento da estética dos pés mensageiros. Hoje o Senhor quer falar com pés mensageiros, pés que levam a mensagem, pés que anunciam. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, uma das cartas mais impactantes que o apóstolo escreveu, pela influência e pela a percepção do Espírito Santo, que ali soprava a ele todo o dom da palavra. E Paulo escreve aos Romanos, e é curioso porque Paulo, ele nunca pastoreou a igreja de Roma. A igreja de Roma não conhecia Saulo de Tarso, não conhecia o judeu Shaul, não conhecia Paulo romano. Então ele se esmera em escrever uma carta dizendo quem ele era, o que ele cria, o que se tratava a verdade do Evangelho. E ele faz a esta igreja, que era uma igreja muito poderosa. A tradição e a história diz que muitos desses irmãos romanos faziam parte talvez até da corte romana, eram servos do imperador. Havia até a possibilidade de alguns senadores romanos estarem envolvidos com esta igreja. Então era uma igreja muito importante geograficamente, politicamente, espiritualmente. E Paulo escreve algumas coisas preciosas para eles, sabendo que agora o Senhor quer usar a igreja para uma obra maior. E é curioso porque o ministério de Jesus, ele não é tão evangelístico quanto o ministério da sua igreja. A igreja vai alcançar lugares que Jesus não foi. Ou vocês já viram Jesus caminhando aqui por Jacareí, no Jardim Flórida? Já viram Jesus aqui? Não. Se viu, cuidado, vem conversar comigo. Pode ser que eu te encaminhe para outro também especialista, né? Porque ele veio uma vez e agora ele vai voltar. Não, mas as pessoas têm visto Jesus. As pessoas podem ter um encontro com o Espírito Santo, né? Com Jesus encarnado, não, isso é heresia, né? Ele falou, eu não os deixarei órfãos, mas enviarei a vocês o Consolador. Então quem está operando na igreja é o Consolador, né? E para onde ele foi? Eu estarei à destra de Deus Pai, intercedendo por vós, mediando vocês, né? Mas eu vou voltar, amém, né? E quando ele vir, João descreve, né, toda aquela epopeia da volta de Cristo. Romanos 10, e ele diz assim, eu coloquei o verso 14, mas gostaria de ler agora, porque o sermão não manda no pregador, é o pregador que manda no sermão. Então eu queria ler o versículo 13 com vocês também. E diz assim, eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, tá?
E ele diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma promessa para nós. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Feche teus olhos, vamos orar. Pai de amor, mais uma vez, diante da tua santa presença, usa esse sermão. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor Deus, para falar em voz compreensível e audível aquilo que é a tua vontade para nós. E faz um milagre de, através da minha voz, o Senhor fale pelo teu Espírito Santo nos corações daqueles que te ouvem. Derrama do teu poder e da tua graça. Faz aliança conosco nesta noite. Nos leva por caminhos que nós não podemos imaginar. Eis-nos aqui. Usa-nos para a honra e louvor da tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a frase? Naquele famoso 3, 2, 1? 3, 2, 1. Saio com 2 objetivos em mente. Primeiro, que todas as pessoas deem sua vida a Cristo. Segundo, quer ninguém mais me entregar. Estarei. Ei, Jonathan Edwards. Saia para pregar com 2 objetivos. O primeiro objetivo, que alguém entregue a vida dele para Jesus. Mas se Deus te levar a um povo de dura cerviz, a um povo ignorante, a um povo que rechaça e rejeita a palavra, qual que é a sua ação? Se entristecer? Se enraivecer? De maneira nenhuma. Tal como o Edwards nos ensina, que eu então entregue a minha vida a Deus. Preguei o evangelho a 100 pessoas, ninguém se converteu. Eu me converti. A minha vida está nas mãos do Mestre. É assim que nós pregamos e anunciamos as obras. Ou as anunciamos para que alguém se converta, ou as anunciamos para nós mesmos, para a certeza e convicção da nossa fé. Quando eu digo que Deus é bom, eu estou dizendo para que a pessoa entenda que há uma bondade a ser recebida da parte de Deus. Mas também estou reafirmando no meu coração que se eu estou sofrendo ou passando por alguma intempérie, ou algum problema, ou alguma sujeição, a bondade de Deus continua prevalecendo na minha vida. É assim que nós anunciamos a obra. É assim que nós pregamos a palavra. É assim que nós estamos sujeitos a Deus. Nas incertezas, os pés do mensageiro informam a realidade e a segurança. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele usa o profeta Isaías, o capítulo 51, para dizer isso. Então havia uma história, e eu não sei se você conhece, em que os judeus estavam sendo levados cativos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um rei terrível, um povo cruel. Os assírios já haviam dominado ali o reino do norte, chamado Reino de Israel, e agora Judá estava sendo levado cativa. Diz a história que os babilônicos arrastavam os judeus pelo caminho, e eles eram truculentos, e os homens velhos, que não tinham condição de trabalhar, eram mortos ali a fio da espada. A tradição diz que muitos bebês judeus, preste atenção, foram mortos pelos babilônicos, tendo as suas cabeças arremessadas nas pedras. Muitas mulheres foram estupradas, sendo mulheres do povo de Deus. E por que isso? Porque eles haviam desobedecido e descumprido e adorado outros deuses. Porque no coração deles, eles rejeitaram o Senhor Todo-Poderoso e colocaram no seu coração as coisas, as riquezas, Baal. E quando então eles estão sendo ali levados cativos e oprimidos, existe uma promessa ainda dos profetas, que o mal de Deus não seria para sempre,
que eles voltariam para Sião, que eles teriam de novo na sua voz júbilo. E por isso o salmista posteriormente e possivelmente vai escrever: a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor. Porque apesar do mal que você pode sofrer, apesar das perdas que você pode sofrer, apesar das derrotas que você pode ter na sua vida, é nessas incertezas que nós temos que os pés dos mensageiros informarão para nós a realidade e nos trarão segurança. Quando as guerras começavam em Israel, e as pessoas estavam acuadas e os guerreiros estavam batalhando no campo, eles esperavam que um mensageiro viesse. E quando o mensageiro retornava, era sinal que Israel tinha vencido a batalha. Era sinal que Deus tinha dado vitória para eles. Quando eles viam os pés dos mensageiros dos montes, desde Jerusalém, eles já sabiam que Deus tinha dado vitória para eles. E é por isso que criou-se esse vernáculo popular no meio dos judeus, que os pés dos mensageiros eram formosos. Porque quando eles viam os pés dos mensageiros, significava que Deus havia os abençoados. Em momentos de conflito, em momentos de incerteza, em momentos de dualismo, em momentos onde a nossa fé será provada, nós precisamos receber a mensagem de Deus. Nós precisamos ter os mensageiros de Deus falando conosco. Nós não vamos ter certeza nas coisas do mundo. Você não vai encontrar convicção para a sua vida nos telejornais, nas revistas de economia. Não é nos economistas e nos políticos que você terá conforto, mas é quando você receber a palavra genuína de Deus dos céus para o seu coração. Eu não quero criar nisso um sentimento alienado, uma revelia: então agora eu não vejo nada, não vejo jornal, não vejo TV. Não, mas eu quero dizer que nos momentos de crise, é a palavra, é a mensagem, é o mensageiro do rei que vai confortar você. Nas nossas incertezas, nós devemos buscar a mensagem de Deus, porque é esta mensagem que é real. É ela que informa a realidade. É ela que traz a segurança. Talvez você perdeu o seu emprego nesta sexta-feira. E talvez algumas pessoas já falaram: nossa, agora já era. Como você vai sustentar sua casa? Se Jesus enviar os mensageiros dele, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar a carne para comer, nem a água da rocha. Então nós devemos ignorar aquilo que não é a mensagem de Deus. E é por isso que os pés dos mensageiros são formosos, e é por isso que Deus quer usar a sua igreja para levar a mensagem. Muitas pessoas estão agora em hospitais, em leitos de morte. Muitas pessoas estão deprimidas em suas casas. Muitas pessoas estão ali com incertezas da sua vida. Alguns querendo desistir até mesmo da igreja. Deus quer usar você para levar uma mensagem de que Ele não perdeu nenhuma batalha, de que a guerra é vitória dEle. Um dos nomes que nós vamos conhecer de Deus, e é importante conhecer os nomes de Deus. Sabe por que é importante conhecer os nomes de Deus, irmãos? Porque através dos nomes de Deus nós sabemos quem Ele é. É a mesma coisa, se eu chamar aqui, nós temos o irmão Marco, nós temos o irmão João, nós temos o irmão Roberto, nós temos o irmão Glauco, nós temos o irmão Mateus. Então quando eu chamo Mateus, ele sabe que é ele. E se eu chamar ele de outro nome, ele não me atenderá. Então quando eu sei o nome de Deus, quando eu chamo o Deus verdadeiro, ele sabe que é com ele que nós estamos falando. Por isso que quando ele chega ali em Gênesis no capítulo 16, 17, e ele encontra-se com Abrão, ele diz: o meu nome é El Shaddai, Abrão. Você vai me chamar pelo nome. Eu não sou um Deus desconhecido, eu sou um Deus de aliança. E eu vou fazer um pacto com você. Deus não tem no seu reino desconhecidos. Deus não tem no seu povo pessoas alheias. Ninguém é estranho nos braços de Deus. Se Deus abraça você, Ele conhece você pelo nome. Certa vez eu ouvindo uma canção de um grupo desses agora da contemporaneidade, muito bonita por sinal, e ele dizia, e isso é poesia, não é palavra, mas ele dizia: eu nem sei se o rei conhece o meu nome.
E naquele momento que eu ouvi esse hino, eu fui ministrado no meu coração. E Deus dizia para mim: eu conheço você desde o ventre da sua mãe. Eu sei como você chama. Eu sei quais são as suas obras. Deus conhece você, meu irmão, minha irmã. Nós não somos alheios. Nós não somos uma multidão onde Deus olha para nós e não nos enxerga. Pelo contrário, Ele sabe até os nossos desejos mais íntimos. Ele sabe as nossas fraquezas. Não à toa, quando Deus encarnado caminhou com os 12, Ele colocava apelidos nos 12, porque Ele sabia. Ele chamou João e Tiago de Boanerges, os filhos de trovão. Chamou Simão de Pedro, de pedra, porque ele era fácil de lidar, né? Igual uma pedrinha no sapato. Deus sabe quem é você. Não se esconda de Deus. Não faça uma caricatura de quem você é. Seja quem você é, porque Deus sabe. Deus, Ele olha no oculto e no profundo, e não há nada em nosso coração que não será revelado para Deus. Por isso, nas incertezas, nós devemos buscar os mensageiros. E se nós já temos certezas nas nossas vidas, se nós já estamos cheios da convicção do Senhor, então Deus quer nos enviar como esses mensageiros. Escute, meu irmão, minha irmã, se na sua casa tem provisão, se na sua casa tem paz, se na sua casa tem alegria, você deve ser o mensageiro dessas coisas para outrem. Não guarde para si. Pastor, eu estou tão feliz, eu estou tão alegre com a minha família, com os meus filhos. Amém? Seja um mensageiro então e anuncie isso. Para quem, pastor? Para o seu próximo, para aquele que Deus colocar no seu caminho. Seja talvez numa empresa, seja numa praça, seja numa academia, onde você estiver, que os seus pés sejam pés mensageiros e que eles sejam formosos para quem avistar. Que quando as pessoas olharem o seu caminhar, eles possam dizer assim: que alegria, ele chegou. Eu gosto de conversar com Ele. Nós temos que ser aqueles que mudam o clima, não para o mal, mas para o bem. E nós temos que espelhar no Mestre, porque quando Jesus chegava nas cidades para visitar, como que as cidades faziam, irmãos? As cidades fechavam as portas, as cidades falavam: nós não queremos Jesus, nós vamos fugir desse homem, nós vamos fugir. É assim. Pelo contrário, eles iam. Tinha um homem baixinho certa vez, ele não conseguia ver Jesus, e aí ele falou assim: eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses, eu tenho muito respeito, mas mesmo assim, eu quero ver esse homem agradável, eu quero ver esse homem com unção dobrada de alegria. E ele trepou numa árvore para ver Jesus. O que Jesus fez quando viu esse baixinho na árvore? Desce. Porque hoje convém, essa palavra é linda, hoje é conveniente para Jesus ceiar com você, dividir o pão com você, saber da sua história, saber por que você está subindo nas árvores para me ver, quando você pode me buscar livremente. Talvez tenha alguém que tenha sentido vergonha, e o autor de Hebreus diz: não tenha vergonha, entremos com confiança na presença de Deus, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas misérias. Ele sabe quem somos, Ele sabe como vivemos. E aí, na segunda parte, eu quero dizer para vocês, Paulo dizendo aos Romanos, ele vai dizer para nós assim: olha, eu quero fazer umas perguntas para vocês aqui, igreja de Roma. Eu quero perguntar para vocês a seguinte questão: como eles poderão invocá-lo se não creram nele? Como é que alguém pode invocar Deus sem crer em Deus? E aí, usando de retórica, ele ainda diz: e como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Como alguém pode crer naquilo que não conhece? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Como, irmãos? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, Isaías diz: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Existe um sentimento experimentado pela humanidade chamado angústia. A única coisa que pode finalizar e findar a angústia é uma boa notícia. Seu parente entrou para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia. Você ficou angustiado. Não sei quantos já passaram por isso aqui.
Mas se você já passou por isso, você sabe. Quando que vai acabar a angústia, meu irmão? Quando você receber a boa notícia. Está tudo bem. Ele está descansando. Se existe um mundo angustiado, escute, se existe uma geração angustiada, existe um Deus com uma boa notícia para eles. Mas como eles poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como vocês falarão se não forem enviados? Eu, como ministro do Evangelho, reconhecido por esta comunidade de fé, os envio agora em nome de Jesus. Estão enviados. Podem ir. Porque isso é o que o Senhor deseja de nós. Se eu não orar por vocês, talvez vocês não vão. Mas eu orando por vocês, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Não é pregação por pregação, é uma palavra que vai funcionar como o anzol do pescador, como a rede do pescador, e vai trazer pessoas para si. É assim que funciona o Evangelho. Na angústia, os pés do mensageiro trazem as boas notícias. Quem sou eu diante do Deus Todo-Poderoso? Eu sou aquele que vou levar a melhor notícia para aqueles que andam em angústia. Que notícia é essa, pastor Wanderson? Ele veio para te dar vida, e uma vida abundante. Não há tesouro deste mundo que pague as coisas. Não há riqueza nem oportunidade. Tudo que nós podemos alcançar e ter é o Mestre Jesus. Certa vez ele disse, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mas este é o mesmo Jesus que depois, encontrando uma mulher, diz para ela: se você soubesse quem te oferece água, se você soubesse, me pediria a mim, e eu lhe daria a água da vida, e fluirá de vocês mananciais. Talvez você esteja ressequido com o tempo e com a adversidade. Permita-se ser inundado pelas ondas da graça de Deus. Permita que o Espírito Santo inunde o seu coração de alegria transbordante, porque a nossa alegria não está atrelada ao material. Claro que essas coisas são importantes, mas a nossa alegria vem do Senhor. É a alegria dele que é a nossa força e fortaleza. Por isso, na angústia, meu irmão, os pés do mensageiro traz a boa nova. Se você está angustiado nessa noite, eu estou trazendo uma boa notícia para você. Receba o Senhor Jesus de todo o teu coração, e uma nova vida será feita para você. Se desprenda daquilo que tem te atrapalhado e viva o novo do Senhor. Porque as pessoas vão tentar diminuir você, as coisas vão tentar jogar você para baixo. Muitas vezes as situações serão complexas. Nós não compreenderemos o mundo em que estamos vivendo. Então, para essa angústia, é que Ele tem cuidado de vós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus Pai, credes também em mim. Não se turbe, não deixe o coração turvado, não deixe o coração: mas agora eu era aquele profissional, eu tinha aquilo, e agora eu perdi o emprego, e daí? Emprego tem aos montes, faculdade está aí para ser feita. Agora, tome a sua vida nas suas mãos e entregue-a para Deus, porque Ele diz que se você pegar o seu pão e lançar sobre as águas, depois de muito dia você o terás, porque Ele é o abençoador. Agora, tem um segredinho também. Tem muita gente angustiada porque anda fazendo coisas que não são da parte do Senhor, inseridos nas suas bobagens, nas suas tolices.
Por isso o autor de Provérbios, ele diz: o homem sábio aceita a repreensão e muda. Se alguém chegar e falar para você: você é um preguiçoso, vá trabalhar. Se você é sábio, aceite essa repreensão e trabalhe, e Deus prosperará o trabalho das suas mãos. Mas você pode ser tolo e dizer: não, coitadinho de mim, além de sem trabalho, ainda fui chamado de preguiçoso. Receba a repreensão com alegria. Existem pontos da sua vida que você não consegue observar. O pastor Wanderson tem muitos pontos da vida dele que são obscuros, que ele precisa de aconselhamento, que ele precisa de um mensageiro trazendo as boas novas. Eu queria dizer para você que eu conheci pessoas que realmente estão com dificuldades financeiras. E eu disse para uma dessas pessoas: Deus vai fazer isso por você. Mas não esqueça de quem está dando isso para você. E o que Ele mandar você fazer, você faz. Por último, aqui estão as piores, mas seria um N. Nas piores crises, os pés do mensageiro trazem a paz. Talvez você esteja vivendo uma crise. Existem crises emocionais, existenciais, financeiras, teológicas. Tem crise teológica? Tem. Você lê um textinho aqui de vez em quando que ele fala: misericórdia, que é isso aqui? Talvez você viveu a sua vida toda acreditando em algo, e agora o Senhor Jesus diz: não é bem assim. E como que você faz diante de um fato novo que quer mudar a sua fé? Você obedece o que Paulo nos recomenda como apóstolo, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação. Se você está sendo renovado na sua mente, não se acostume com o mundo e viva o novo de Deus. Mas eu aprendi a vida toda a ser crente desta maneira. Mas se Deus quer mudar agora, é a hora de você mudar. Pastor, por que você está falando isso? Porque certa vez Nicodemos encontrou com Jesus de noite, porque ele não queria ser visto. E a pior coisa que pode ter é um teólogo covarde. E ele não queria ser visto, porque ele tinha medo, porque ele tinha uma posição muito grande para zelar. E Jesus, vendo ele, não disse para ele: Shalom, não disse graça e paz, não chamou ele de rabi, de mestre. Mas quando Jesus olha na íris de Nicodemos, ele fala: é necessário para ti nascer de novo. E Nicodemos, cheio de conhecimentos biológicos, humanos e sabedoria, ele diz: como eu, um homem velho, posso voltar ao ventre de minha mãe? E aí Jesus dá aquela que todo teólogo toma e Agostinho de Hipona chama de espanto, e diz assim: você é mestre e não sabe essas coisas? Eu sou crente há 30 anos, e será que você já aprendeu tudo? Será que não precisa de renovo? Pastor, eu já estudei, já fiz o seminário. Mas será que Deus não quer te ensinar algo? Será que o Wanderson não pode aprender nada nisso aqui, novo? Com certeza. E aí, para encerrar esse ponto de Nicodemos e a gente finalizar esse sermão, ele diz assim: sabe, Nicodemos, você que é sabido, conhece biologia, sabe o que é o zigoto, sabe o que é o cromossomo. Ele diz assim: o vento sopra aonde quer, você sabe e ouve a voz dele, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim, desta mesma maneira, igual o vento, são os nascidos do Espírito. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: você não sabe para onde você vai e onde Deus vai te enviar, mas se você nasceu do Espírito, você vai para algum lugar.
não vai ficar parado. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou perder a mensagem. As crises. Deus quer nos enviar nas crises. Às vezes, Deus permite as crises para que eu e você cheguemos. Um testemunho pessoal para a fé dos irmãos. Certa vez, no interior da nossa cidade de São Paulo, tal qual Jacareí, mas não era Jacareí, eu jamais teria acesso a uma casa nesse interior. A pessoa jamais me permitiria entrar lá. Ele era um homem muito poderoso nessa cidade, e essa história é verídica. E ele tinha uma religião. E ele tinha conceitos e preceitos. Mas aprove ao Senhor, nesses mistérios que Deus faz, que o filho desse homem adoecesse. E Deus às vezes permite essas coisas conosco. Não significa que Deus ama mais ou menos. E aí, este homem conhecia uma mulher, e esta mulher disse: olha, eu posso orar por você? E este homem, com o coração na crise, permitiu. E essa irmã chamou alguns irmãos para irem orar. Um desses irmãos era eu. E nós entramos numa casa muito grande, essas casas tipo de novela de Globo, sabe? E estávamos todos lá, orando. Porque nas piores crises, os pés dos mensageiros trazem paz. Nós não entramos lá para falar da religião dele. Nós não entramos lá para dizer se o que ele tinha conseguido, se era fruto de trabalho e esforço, ou de outros meios. Nós não entramos para questionar, mas nós entramos para pedir que Deus salvasse a vida do seu filho. Às vezes a igreja quer batalhar demais, irmãos. Às vezes a igreja quer ser muito beligerante, quando Deus nos chamou para sermos pacificadores. Se Deus permitir que você vá até um lugar de crise, não leve mais crise, leve a paz. Ore por aqueles que precisam. Deixa que Deus cuida da salvação deles. Deixa que Deus vai pelejar por nós as nossas batalhas. Tem uma canção, um corinho que eu gosto bastante, e ele dizia isso, que o trabalho é todo de Deus, o nosso trabalho é confiar nele. Eu queria chamar o Ministério de Louvor à frente. Eu estou terminando esse sermão, e a resposta ao sermão é isso. Nós aprendemos hoje que os nossos pés, enquanto mensageiros, são pés preciosos, são belos, porque na antiguidade, quando as pessoas viam os pés dos mensageiros, sabiam que tudo estava bem. E agora nós queremos orar. Eu quero convidar você, enquanto igreja, a orar por isso. Que Deus use a sua vida, a vida da sua família, e onde você colocar o seu pé seja símbolo de formosura de Deus. O seu pé seja um pé que traz a paz. Os seus pés sejam pés que anunciam as boas novas. Os seus pés sejam os pés que foram feridos por um prego numa cruz, para que ninguém mais tenha que sofrer isso. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, e no final desse louvor eu volto para orar com os irmãos.
Peça a Deus recursos, peça a Deus dons, peça a Deus talentos, peça a Deus sabedoria, mas entregue aquilo que Ele está confiando nas tuas mãos, porque nós nascemos para adorá-lo, para ministrar na vida daqueles que precisam. Vocês são ministros do Evangelho. Deixa Deus usá-los, irmãos. Eu quero orar com a igreja agora. E como nós estamos falando de boas notícias, de boas novas, eu quero dar uma boa notícia. Nós conversamos nessa semana com o pastor Robson. O pastor Robson tem um projeto. O pastor Robson é da PIB aqui de Jacareí, membro da PIB de Jacareí. Esteve no ministério pastoral há muitos anos e Deus tem chamado ele para realizar um projeto de esporte com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos, carentes ou não. E nós estamos desenvolvendo essa parceria e parece-me que Jesus permitiu para nós que as segundas e as sextas-feiras esse espaço seja cheio da graça de Deus, com meninos e meninas, com jovens, com homens e mulheres, para estarem treinando o judô. Mas pastor, o judô é porque através desse projeto nós teremos acesso ao coração deles, acesso ao coração das famílias. Estaremos junto com a irmã Rita e com o Daniel, podendo perceber a nossa comunidade. Já estamos em contato com uma líder de bairro ali da Vila Ita. Isso não é do pastor Wanderson, não é da comunidade, isso é Deus que está usando o pastor Robson para isso. E muito mais o Senhor quer fazer. Para isso nós precisamos de braços, de mãos, de corações. Diga: eis-me aqui, o Senhor te envia. Eu quero orar com você, feche os olhos. Deus, nós nascemos para te adorar e te servir. O propósito das nossas vidas é adoração ao Senhor, Pai. Deus, graças te damos porque sentimos a tua doce presença e a alegria do Espírito em todas as coisas que ofertamos e realizamos aqui. Na adoração das canções, do louvor, na ministração da ceia, nos dízimos e ofertas, ó Pai, que entregamos ao Senhor na palavra ministrada. E agora eu quero orar para que o Senhor envie estes pés mensageiros e que eles sejam tão formosos para a vista daqueles que nos observam e nos veem, que onde nós pisarmos as plantas de nossos pés, levemos a mensagem da boa nova, o Evangelho do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Deus, nos usa para a tua glória, usa essa comunidade, usa, Senhor Deus, este espaço físico. Abençoa a vida do pastor Robson, abençoa esse projeto, abençoa a vida dos irmãos que estarão se disponibilizando. Pai, oramos também pela Bruna, Senhor Deus, que tem ministrado aulas de dança às meninas aqui, ó Pai. Traga mais meninas da comunidade, traga, Senhor Deus, para perto de ti. Obrigado, Senhor Deus, pelos líderes de homens, irmão Eclésio, irmão Marco. Obrigado, Senhor Deus, pelo líder das mulheres, a Selminha, a Heloíse. Obrigado pela Jaqueline trazer os estudos. Obrigado pelas lideranças do Ministério Infantil, pela Rose, Pai, pela irmã Fabi, Senhor Deus, por tudo que elas têm feito, todas as professoras. Pai, que o Senhor nos usa não para nós, mas que nós permitamos, ó Pai, que sejamos gastos por Ti. Obrigado por todos os irmãos aqui que suportam esta obra, que acreditam nesta obra, que doam, ó Pai, seja, ó Pai, esforço físico, seja, ó Pai, as suas finanças, o trabalho do suor dos rostos de cada um. Obrigado pela vida do irmão Adrianinho, ó Pai, que sempre coopera, pela vida do irmão Roberto. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela liderança dessa igreja, pela vida do irmão Ari, que tem conduzido esse louvor com tanta preciosidade, pelos irmãos, ó Pai, que têm estado conosco hoje visitando e oferecendo o melhor do coração deles para Ti. Pai, sobretudo, perdoa os nossos pecados e as nossas ofensas. Se temos alguém ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
derrama o teu poder sobre nós. Obrigado pela vida do irmão Márcio, Pai, que tem nos ajudado nas finanças. Obrigado, Jesus. Obrigado pela imagem que tem nos sustentado, pela diretoria da imagem, pela vida do pastor Marcos Davi, do pastor Ezio, do pastor Marcos, de todos os irmãos que intercedem e oram por nós, amém. E agora, Jesus, abençoa esses irmãos aqui, Pai, com uma bênção especial, Senhor. Realiza para eles o desejo do coração deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar a bênção apostólica agora, mas domingo passado nós fizemos uma aliança. Quem estava domingo passado aqui? Acene com a mão. Você está orando pela pessoa que você pegou o nome? Amém. Alguém que deu o nome para orar já recebeu a bênção? Sinalize com a mão. Então é tempo de oração, é tempo de semear. Nós continuamos orando, continuamos vigiando sobre os muros, continuamos esperando a bênção do Senhor. E agora estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, que o conforto, o consolo e as doces comunhões do Espírito Santo sejam derramadas sobre vocês agora e sobre todos aqueles que creem no